Para a resolução da atividade, foi usada a metodologia da resolução de problemas, que consiste em compreender o enunciado, estabelecer um plano para a resolução do problema, executar o plano e revisar a solução. O assunto abordado na situação problema são os gráficos. Os dados fornecidos pelo problema foram o número de casos de dengue notificados no semestre de 2007 a 2010, a precipitação de chuva em milímetros, a temperatura em graus Celsius, o ano e o semestre. Esses dados foram apresentados em forma de gráficos de linha e coluna, escrita e representação numérica. Para a resolução do problema, temos que analisar o gráfico. Podemos fazer isso analisando separadamente cada tipo de gráfico e colocando os dados em uma tabela. Quanto ao número de casos de dengue notificados, temos que no primeiro semestre de 2007 foram notificados aproximadamente 100 casos. No segundo semestre de 2007 foram notificados aproximadamente 70 casos. No primeiro semestre de 2008 foram notificados aproximadamente 2.100 casos. No segundo semestre de 2008 foram notificados aproximadamente 250 casos. No primeiro semestre de 2009 foram notificados aproximadamente 350 casos. No segundo semestre de 2009 foram notificados aproximadamente 220 casos. No primeiro semestre de 2010 foram notificados aproximadamente 400 casos. E no segundo semestre de 2010 foram notificados aproximadamente 480 casos. Podemos colocar isso em uma tabela, logo temos o seguinte. Quanto à precipitação de chuva em milímetros, temos que no primeiro semestre de 2007 houveram aproximadamente 1.350 milímetros. No segundo semestre de 2007 houveram 420 milímetros. No primeiro semestre de 2008 houveram 2.300 milímetros. No segundo semestre de 2008 houveram 480 milímetros. No primeiro semestre de 2009, houveram 2.150 milímetros. No segundo semestre de 2009, houveram 490 milímetros. No primeiro semestre de 2010, houveram 1.300 milímetros. E no segundo semestre de 2010, houveram 700 milímetros. Quanto à temperatura média em graus Celsius, temos que no primeiro semestre de 2007 houve uma temperatura média de aproximadamente 26,3 graus Celsius. No segundo semestre de 2007, houve uma temperatura média de aproximadamente 26,7 graus Celsius. No primeiro semestre de 2008, houve uma temperatura média de aproximadamente 26 graus Celsius. No segundo semestre de 2008, houve uma temperatura média de aproximadamente 27 graus Celsius. No primeiro semestre de 2009, houve uma temperatura média de aproximadamente 26,2 graus Celsius. No segundo semestre de 2009, houve uma temperatura média de 27,7 graus Celsius. No primeiro semestre de 2010, houve uma temperatura média de 26,6 graus Celsius. E no segundo semestre de 2010, houve uma temperatura média de 28,3 graus Celsius. A alternativa A está incorreta, pois o período de maior precipitação não foi o de maior temperatura média, mas teve o maior número de casos de dengue notificados. A alternativa B está incorreta, pois o período com menor número de casos de dengue notificados não foi o de maior temperatura média. A alternativa C está incorreta, pois o período de maior temperatura média não foi o de maior precipitação. A alternativa E está incorreta, pois analisando o gráfico, vemos que o número de casos de dengue não depende do nível de precipitação em um período. Portanto, podemos concluir que a alternativa correta é a alternativa D, pois o período de maior precipitação de chuva não foi o de maior temperatura média, mas teve o maior número de casos de dengue notificados.